Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Como é que vocês estão, galerinha do sexto ano? Tá todo mundo bem? Everybody good in the hood? Ah. Bom, vamos lá, início aqui a nossa segunda aula do semestre, tá certo? Semestre que vai passar bem mais rápido, né? Até porque ele é mais rápido, ele tem menos, a gente tem menos tempo, tá certo? Para fazer as coisas, então eu recomendo veementemente que vocês realmente assistam às aulas, não deixem de assistir às aulas, não deixem de fazer as anotações, sempre lembrando que essas aulas são gravadas, então assim, a gente pode pausar, a gente pode, para fazer as anotações, a gente pode voltar, a gente pode reassistir, então tirem proveito dessas aulas síncronas, que a gente chama, aliás, desculpa, aulas assíncronas. Aulas síncronas são as aulas que são dadas ao vivo. Aulas assíncronas são aulas em que que ela é gravada, que a gente assiste de acordo com a nossa conveniência. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje de climate, clima novamente, né? Bom, a gente vai seguindo aí a sequência que Teacher Júlio vai passando para vocês. Então, vai ficar um pouquinho repetitivo, vai, mas a gente vai tentar aqui trazer informações diferentes. Para aqueles que já assistiram, tudo bem, né? Para os que já assistiram, ok. Mas, de repente, aí tem alguma galerinha ainda que não assistiu ainda, e aí tem a oportunidade de assistir agora, tá certo? Então, bom, não tem como a gente hoje falar de clima, né? Sem falar de mudança climática, né? Climate change, ok? Eu vou focar um pouquinho mais nisso. Eu imagino que Teacher Júlio ele está focado aí mais na questão do livro em si, né? Os conceitos que estão aí no livro. Então, eu vou ficar mais por aqui. Então, ó, aqui é um exemplo. Isso daqui é um gráfico que começa em 1880 e vai até 2010, tá certo? Isso daqui dá uma ideia, inclusive na semana que eu gravo, saiu uma notícia importante sobre mudança climática, tá? Mas eu vou falar isso daqui a pouco. Primeiro, vamos ver isso daqui, ó. History of global surface temperature since the 1800s, 1880. Então, aqui mostra um gráfico em que qual é a representação da temperatura climática mundial ano após ano. Então, você vê que aqui, ó, 1880, eu acho que é o período em que se começa a fazer esse estudo, tá? E aí você vê que o planeta, ele, na verdade, ele vinha numa tendência até de esfriamento, né? Ele vinha esfriando. Quando a gente chega aqui, ó, mais ou menos na década de 40, ou seja, meados ali da Segunda Guerra Mundial, o que é que acontece? Começa a haver um processo aí de aquecimento global, né? Coincidentemente ou não, a certa revolução industrial ela acontece antes disso, né? Bem antes disso, mas coincidentemente ou não, tá certo? É quando realmente começa a pegar, realmente a economia mundial ela começa a aquecer. A gente tem a Primeira Guerra Mundial, tem algum aquecimentozinho, já vem diminuindo, você já vê que já vem diminuindo, ó, 1910, esse esfriamento já vem diminuindo, e aí 1900, meados da Segunda Guerra Mundial, começa a industrialização, realmente dá um pipoco, né? A Europa arrasada, os Estados Unidos pronto, né, preparada, a indústria americana já toda pronta e preparada para fornecer produtos para os europeus e para o resto do mundo. E aí começa o surgimento do carro, indústrias a todo vapor também naquela época, a energia que se usava era basicamente o carvão, né? O carvão era o grande produtor da energia, então poluição ao máximo aí, apesar de que a gente não tinha tanta gente no planeta Terra, a gente não tinha tantas indústrias quanto a gente tem hoje. Então, as indústrias hoje, elas poluem menos, mas o volume de indústria é muito maior. O volume de consumo é muito maior. E aí você vê que aqui, ó, 1940,
o planeta ainda tenta reagir, né? É como se fosse um organismo dizendo assim, peraí, tem alguma coisa errada, mas eu vou combater isso daí. É como se fosse uma febre, né? Como se fosse uma infecção, digamos assim. Um organismo que diz assim, tem alguma coisa, mas eu vou combater, combater, combater. E aí ele vai enfraquecendo e a doença ele vai combate, aqui aquece de novo, esfria de novo, aquece de novo, esfria de novo, até meado dos anos 70, 80. Aí, quando chega aqui nos anos 80 em diante, olha só a mudança vertiginosa que a gente tem aqui, ó, de 1 grau. A gente, em 2010 aqui, o planeta teria aquecido, de acordo com a média dele, teria aquecido em torno de 1 grau Celsius. Parece pouco, não é 1 grau Celsius, professor? O que é 1 grau Celsius? Muito, 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 muito impacto negativo ele causa. Por que isso? Por conta exatamente do consumo desenfreado. Aí chega a meados dos anos 60, anos 70, anos 80, na verdade, isso daqui é mais ou menos isso daqui, ó. A gente tem essa geração americana, tem muito a ver com os Estados Unidos, que os Estados Unidos é o grande produtor do mundo durante esse período. A gente tem aqui depois da Segunda Guerra Mundial, aqui em 1945, a Segunda Guerra Mundial acaba, a gente tem o que a gente chama de Baby Boomers, essa geração chamada Baby Boomers. Por que é Baby Boomers? Boom, que dá um boom, né, de nascimento de crianças, né? A economia americana deslanchando, né, a todo vapor, todo mundo ganhando muito dinheiro, muita produção lá em cima, vendendo para a Europa, vendendo para outros países do mundo, e as famílias, muito progresso, muita riqueza, as famílias começam a ter muitos filhos. Aí chama essa geração aqui de Baby Boomers. Então, eles nascem entre 45, 50, aí uma explosão, 45, 55, aí vamos botar 10 anos aí de uma grande explosão, e nos anos 80 eles chegam à maturidade, né? Quem nasceu em 45 vai estar com 35 anos aqui, quem nasceu até 55 vai estar com 25 anos. Essa montanha de gente chega e vem pegando todo esse progresso, anos 40, 50, 60, 70. Então, esse pessoal chega no mercado de trabalho e os anos 80, bom, uma explosão de consumo. Aliado a isso, outros países alertam para essa estratégia americana que eles já vinham há 30 anos fazendo isso. Dentre eles, o Japão. Principalmente o Japão alerta para isso. Opa, vou investir em tecnologia e vou investir em produção. O Japão desponta. E durante muito tempo, o Japão foi a segunda maior potência do mundo, apesar de ainda estar longe dos americanos, né? O Japão é menor, os Estados Unidos bem maior. E ainda aí, finzinho dos anos 70, a China começa a criar essa política que faz dela hoje a segunda maior potência do mundo e ainda nessa década atingindo o status de maior potência econômica do mundo, maior PIB do mundo vem ainda nessa década. Então, você começa a ver outros países aí também surgindo. O Brasil também nos anos 50, com Juscelino Kubitschek, também começa um processo de industrialização, então você tem vários países acordando aí para essa estratégia, tá? Então, acarretou e o consumo desenfreado. À medida que a riqueza aumenta, também se nascem mais crianças, se consome mais, e aí tudo isso vai acontecendo. Bom, falando sobre o assunto que saiu essa semana, vocês vão ouvir, eu estou gravando essa aula uma semana antes, então vocês vão estar ouvindo, assistindo essa aula, e a notícia saiu semana passada. Mas, inclusive, eu vou passar isso como homework para vocês pesquisarem, mas eu vou explicar no final da aula. O que é que acontece? Estudos científicos chegaram à conclusão de que o planeta Terra ele vai aquecer até o fim do século, ele aqueceria mais 1,5 grau, além desse 1 grau que ele já chegou aqui até 2010. De 2010 já estamos em 2021, com certeza ele já aqueceu mais, e até o fim do século, a partir do momento em que nós estamos aqui, 2021, até o fim do século vai acrescentar 1,5 grau. O ser humano, né? Porque ainda existe aquele embate, aquela dúvida de que se é um processo normal de aquecimento do planeta ou se é o humano que está causando. Alguns cientistas dizem o seguinte: sim, é um processo normal, porque o planeta Terra ele tem os ciclos dele, né? Tanto é que
se eu não me engano, a última era do gelo, tem a era do gelo, né? É feito aquele filme, a era do gelo, né? Então, o planeta Terra ele tem um momento em que ele aquece e ele esfria, ele aquece e ele esfria. Então, o último foi há 10 mil anos atrás, a, a última era do gelo, né? Foi a era glacial, foi há 10 mil anos atrás, e ele já vinha num processo de aquecimento natural. E dizem que, teoricamente, agora com a influência humana a gente não sabe, mas teoricamente ele voltaria depois a esfriar. Mas uma coisa é consenso entre os cientistas, que o homem é responsável demais por esse aquecimento rápido demais. E esse aquecimento rápido demais, o que é que ele causa? Ele causa uma disruptura no planeta Terra, certo? Ele faz com que os animais, as plantas, eles não consigam se adaptar com a rapidez necessária, a evoluir para se adaptar à nova realidade, né? É como eu disse, há 10 mil anos atrás foi a era glacial. Então, assim, levaria-se milhares e milhares de anos até você chegar a uma temperatura, vamos dizer, 1 grau, levaria-se, sei lá, 1000 anos para você aquecer 1 grau. Então, dá tempo das espécies elas irem se adaptando a essa nova realidade. Na forma que vai hoje, não está conseguindo. Um exemplo, por exemplo, clássico é o nosso. Nós, seres humanos, temos uma capacidade adaptativa gigantesca, tá certo? Mas, assim, se não fosse através do recurso de tecnologia, a gente já não, os recursos da tecnologia, nossa produção, a gente já não conseguiria mais funcionar no planeta Terra. Não é verdade? Porque, por exemplo, vou dar só um exemplo. Na época que eu tinha a idade de vocês, eu lembro da minha mãe botar hipoglós. Não sei se vocês sabem o que é hipoglós, a pomadinha, quando está assado, passa geralmente em bebê e tal. Né? Minha mãe passava um hipoglós aqui no meu nariz e passava hipoglós aqui, tá? Porque essas áreas é que mais queimavam, a área protuberante, assim, né, do rosto da gente. Então, passava hipoglós aqui, porque além dele proteger contra o sol, ele já automaticamente ele já hidrata, né, a pele contra a queimadura. Então, that's it. Não passava nada, nada, mais nada. E brincava o dia todinho na praia. Não, qual a idade de vocês? 10 anos de idade, né? Faz 10 anos, 11 vocês têm. Isso daí, brincava o dia todo na praia, né? Não, talvez menorzinho. Acho que com 12 para 13 anos, nessa faixa entre 10, aí veio surgir o protetor solar. Então, depois, já mais na sequência, aí surgiu o protetor solar, tá? Mas eu ainda peguei, eu acho que eu ainda criancinha, ainda acho que é mais novo, acho que em 7 anos, 5, 6, 7 anos de idade, eu usava o hipoglós. Aí depois veio o protetor solar, porque o hipoglós já não dava mais conta. As pessoas iam para a praia e já se queimavam, mais do que deveria. Então, você veja qual é a evolução. Hoje em dia, ninguém aguenta passar meia hora no sol. Você passa meia hora no sol, você se queima. Eu mesmo, eu passar 30 minutos no sol, eu me queimo. É incrível, é incrível, é incrível, é incrível. Então, hoje as crianças têm que passar dos pés à cabeça protetor e a cada 2 ou 3 horas está reaplicando. E tem mais, passava antigamente era sandal, não tinha nem, aí não chamava nem protetor solar, porque só tinha uma marca, era sandal, a gente passava sandal, passava, eu acho que era só no rosto, talvez passava aqui um pouquinho no ombro aqui e that's it. Hoje em dia é dos pés à cabeça, é um banho e tem que estar reaplicando, tem que estar reaplicando o tempo todo. Então, você imagina isso, por exemplo, pessoal que trabalha em construção civil, trabalha lá de fora, pessoal de uma maneira geral, né? Você tem, inclusive, muitas profissões hoje em dia que o cara não consegue mais trabalhar do lado de fora. Tem que ter uma sombra, tem que ter alguma coisa fazendo uma sombra, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a gente que é daqui de Recife, a gente vivencia isso, né? O calor extremo, extremo, extremo. Quando chega realmente no verão, é uma coisa absurda, né? A gente, inclusive, vai falar sobre isso também. Falar sobre o impacto que, o aquecimento global causa, né? Por conta da nossa influência, a gente agora está vivendo num momento de frio extremo no pleno mês de agosto, quando, teoricamente, o mês de agosto já é um mês mais brando, é um mês de muito vento, às vezes dá uma chuva aqui e ali, mas não cai um toró como caiu, né? Pelo menos na semana
em que eu estou gravando essa aula, né? Não sei como é que vai ser na próxima semana, mas muita chuva, muita, se eu não me engano, caiu 100 milímetros em 24 horas. 100 milímetros é muita coisa, gente, é muita chuva mesmo. Fiquei até impressionado que não causou tanto desabamento, tanto problema, tanto alagamento. Causou alagamento, mas não tanto, tá? Então, assim, isso também vai começar a acontecer, né? Muita chuva, muito frio no momento e depois muito calor. Então, por exemplo, podem se preparar. Como está frio e está chovendo muito, além do normal, pode se preparar que no verãozão mesmo, lá janeiro, fevereiro, vai ser pouca chuva e muito quente. Então, hoje a gente já não consegue aguentar mais. Tem dias que a gente não vai aguentar. Aí, o que é que a gente faz? A gente recorre à tecnologia. A gente, ar-condicionado, ventilador, roupa mais leve, recurso sombra, área mais arborizada. Mas e os animais? Como é que eles ficam nessa história? Como é que eles conseguem se adaptar a uma mudança tão brusca, né? Você vê, a gente está falando de uma geração, então estou falando aqui de 25, 30 anos atrás, era de um jeito. Os animais, eles não conseguem, vocês já devem ter estudado em ciências aí, a teoria da evolução, né? Já devem ter visto que os animais, as plantas, os seres vivos, eles evoluem, né? É o caso, por exemplo, do o próprio vírus. O vírus não existe consenso ainda se é considerado um ser vivo ou não, mas ele tem essa característica de ser vivo, né? A eterna busca da evolução, a eterna busca de se adaptar, de sobrevivência, né? Então, por isso que a gente tem, né, as variantes, né? Agora a pandemia tem a Covid, que já variou de outro vírus e que ele está causando as variantes, né? Então, e é por isso também que a gente toma vacina, fica imune, mas aí surge uma variante, a gente tem que tomar outra vacina para combater essa nova variante. E nós, seres humanos, a gente está sempre desenvolvendo tecnologia. E o resto? Aí pensa assim, mas a gente sobrevivendo é o que importa. Não. Até que ponto a natureza vai aguentar? Até que ponto a gente vai alterar a natureza ao ponto de ela entrar em colapso, né? Um exemplo clássico, por exemplo, os cientistas já chegaram a um consenso de que se a floresta amazônica for destruída, se 50% dela for destruído, ela entraria num processo de autodestruição, ou seja, ela se desertificaria. E quais seriam as consequências para o planeta Terra de, ao invés de uma Amazônia, um deserto? Quais as consequências para o Brasil? Né? A gente, por exemplo, já tem no Nordeste, né? A gente tem ali na região da Caatinga, no Sertão, que já é uma área, por natureza, uma área mais seca, mas aí cada vez mais se desertificando, né? Então a gente já tem período de seca aí, recorde de seca aí no Nordeste, tá certo? A gente tem, por exemplo, existia uma vegetação, existia caatinga. Caatinga, praticamente a vegetação está sendo destruída por completo. Então, uma região que já não era fácil de viver, mas cada dia que se passa ficando mais e mais e mais quente, mais seco e menos vegetação, né? E a Amazônia um dia pode se transformar no deserto. Talvez a gente veja ainda, talvez vocês vejam ainda isso acontecer. Porque 30% já foi destruído da Amazônia, falta só mais 20. Quando a gente destruir esses 20, ela entra num processo autodestrutivo. E estudos mostram que do jeito que vai, de acordo com o ritmo aí da carruagem, a gente consegue destruir esses 20% ainda nessa década. Boys and girls, então, a ganância do ser humano é capaz de qualquer coisa, tá certo? Então, vários fatores aí, vários fatores. No caso da Amazônia, questão aí da destruição mesmo da floresta amazônica, como eu disse, pela ganância, busca de novas terras para plantar, para criação de gado, de vegetação, destruição da vegetação para vender, né, a madeira, né, e por aí vai, tá certo? Caça também aos animais e por aí vai, tá certo? Então, complicated, it's a little complicated,
Ok? Então, climate change, ok? Então, existem várias formas de se combater, tá certo? O climate change, tá certo? Uma das formas, por exemplo, é a redução de emissão de veículos, que é um dos grandes bandidos aí, né? Os grandes vigaristas, os que mais roubam o oxigênio, né? Porque transmite gás carbônico, emite esses gás carbônicos. Existem vários fatores criadores do aquecimento global, né? Como eu disse, destruição de florestas é uma, né? Para plantação, coisa desse tipo. E a gente tem aí a emissão de gases poluentes. A gente tem a emissão de gases poluentes através de fábricas, a gente tem a emissão de gases poluentes através das nossas residências, né? Porque a gente precisa de energia, e para a gente utilizar energia, a gente precisa, às vezes, usar recursos que são poluentes, como, por exemplo, aqui no Brasil nem tanto, o Brasil é até um exemplo disso daí, que a gente adotou um modelo hidroelétrico, né? Então, a gente usa a força da água para produzir energia, que é limpo, que não produz nenhuma sujeira. Mas aí você tem países, por exemplo, China, Estados Unidos, aí ainda muito dependente de carvão, né? Acredita ou não, muita fábrica ainda, muitas empresas elétricas produzindo energia através do carvão. A gente tem, por exemplo, na Europa também uma dependência grande do gás. Gás esse que vem, em grande parte, ele vem lá da Rússia, tá certo? Então, esse é um grande vilão. Mas a gente também tem aí a emissão de gases. A gente hoje tem, através de veículos, a gente tem muitos veículos circulando hoje no planeta Terra, e a emissão de gases desses veículos causam, né? Cada vez mais o poder aquisitivo das pessoas vai aumentando, e essas pessoas cada vez mais vão comprando carros e acabam poluindo. Graças a Deus existe hoje, né, com a saída de Trump, com a entrada de Biden, existe aí um lobby grande, existe uma força mundial grande da Europa, Estados Unidos e a China entrando também, em prol de agora uma tecnologia mais verde, uma revolução verde, né? Eles chamam assim, revolução verde, né? Com a intenção de reduzir, e se eu não me engano, a promessa é que até 2030 todas as fabricantes de veículos deixem por completo de fabricar veículos que utilizam combustível fóssil, no caso a gasolina ou o diesel, certo? Então, seria a produção de álcool. O álcool polui menos, mas ainda polui, tá certo? Mas aí não é fóssil, né? Considerado fonte de energia fóssil. E aí, ou elétrica, que aí a elétrica, você, no caso, investiria aí numa nova fonte de recursos, né? Por exemplo, no Brasil e principalmente no Nordeste, está se investindo pesadamente na energia eólica e a energia elétrica, tá certo? A energia eólica é aquela, né? Aquelas, como é que chama? Usinas de energia eólica, né? Aquelas turbinas gigantescas, né? Que quem vai para o interior vê, vum, a chama fazenda, né? Faz fazendas de usina eólica, produzem energia através do vento. O vento sopra e elas giram, e ao girar, elas estão produzindo energia, uma energia que não lança emissores. E também está aqui no Brasil, já está se popularizando bastante a energia elétrica. As pessoas físicas, né? As pessoas normais, instalando placas de energia solar nas suas residências para poder adquirir a subsistência energética, ou seja, não depender mais de ninguém para ter energia dentro de casa, e ainda o excedente vender não, né? Porque você não pode vender. Quando você vende, você ganha dinheiro com isso, né? Mas repassar e ganhar crédito junto à distribuidora de energia. Dessa forma, você reduz a sua conta de energia e você deixa de adquirir uma energia que teoricamente poderia ser poluente. Hoje o Brasil, porque as hidrelétricas já não dão mais conta, utilizando, por exemplo, termoelétricas, né? Usinas termoelétricas, que é uma usina que usa carvão. Algumas termoelétricas elas usam o bagaço da cana, mas ainda assim é poluente, porque aí gera fumaça e coisa e tal. Tá certo? Então, duas revoluções bem interessantes que vai ser interessante a gente ver aí na próxima década como é que vai funcionar, e o Nordeste se beneficiando de ambas, porque o Nordeste
principalmente a região ali do Agreste e Sertão, uma das regiões que mais tem como é que se diz? Um funil de vento, né? O Agreste ali, o Sertão, por conta ali das serras e tal, é um funil de vento. Então, vem a ventilação toda do Oceano Atlântico e vum, ela funila e aí fica forte, né? Se eu não me engano, essa semana também eu ouvi um especialista falando isso, que teve um dia que a produção de energia limpa no Nordeste foi suficiente para dar conta de todo o consumo. Ou seja, o que foi consumido, isso foi só um dia, o que foi consumido de energia no Nordeste por um dia foi produzido através de energia eólica e elétrica. Foi só um dia isso, mas já é um sinal positivo, né? É um sinal que é possível, dentro de alguns anos aí, a gente, os 365 dias do ano, a gente conseguir fazer isso. Por conta da questão do tempo, o especialista falou também, agosto é um mês de muito vento, né? Então se produziu muita energia, teve um dia que se produziu muita energia porque foi muito vento, e ao mesmo tempo o consumo tende a diminuir um pouquinho nas residências e tudo por conta do ar-condicionado, né? Se usa menos ar-condicionado. Então, se precisa usar menos ar-condicionado. Então, por um dia conseguiu fazer isso, mas já é uma vitória, né? Para o que era antigamente. Tá certo? Então, fica aí essa a dica dessa questão, né? Bom, então, boys and girls, a gente vem aqui, what is climate change? A really simple guide, ok? Então, climate change, né, como eu já disse, é a mudança climática, né? É exatamente esse processo de mudança climática que o homem vem exercendo em cima do planeta Terra. Então, aqui, ó, outro gráfico também, o change, vamos lá, human influence has warmed the climate. Change in average global temperature, daqui de 1850 para 1900, mostrando as temperaturas, aqui, ó, mostrando, por exemplo, de 1850 até 2020, ó, tá certo? Deixa eu ver esses gráficos que representam esses aqui, observe, simulated human natural factors on. Então, ó, aqui você vê que de 1850 até 2020, esse gráfico é bem interessante. Ele mostra que esse daqui é uma simulação, que se só fatores naturais estivessem envolvidos, ou seja, não existisse ser humano, tá certo? O planeta, ó, ele ia aquecer muito pouco, ele ia variar, tá vendo aqui a linha, ó, ele ia variar muito pouco. Ele ia variar muito pouco aqui, ó, tá certo? Ele tem uma hora que baixa, tem uma hora que sobe, mas ele ia ficar nessa linha. Se você junta o ser humano e fatores naturais, aí aqui, ó, você vê que exatamente como eu estava falando, aqui, ó, mais ou menos depois da Segunda Guerra Mundial, né? Aliás, não, aqui em 1900, aqui, ó, já na Revolução Industrial, ele já começa a mostrar uma tendência, e aqui quando chega nos 80, então, ele embica, né? Ele boom, embica. Quem sabe o que é empinar papagaio, né? Embica. Vum. Caso embica, na verdade, embicar é para baixo, né? Embica para baixo. Eu acho que ele pode embicar para cima ou para baixo. Mas é quando o bico fica para algum lado. Então ele embica, vum, começa a subir. Tá certo? De maneira assustadora. Tá certo? Então, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado. Essa geração de vocês é uma geração que vem para tentar resolver ainda se der tempo, ou arrumar alguma outra solução, tá certo? Então, é complicado, tá certo? Aqui, ó, flood, né? Aqui em Londres, ó, plena 2021, ó. A gente até viu na Alemanha, né? Na Alemanha teve ali inundação, Alemanha, Londres, coisa que não se via, não se vê ali, porque não é uma região tropical, não é uma região que chove tanto. Felizmente, essas são as consequências que a gente vai vendo até o pior acontecer. Além disso, a emissão de gases poluentes, ela destrói a camada, a atmosfera, a camada de ozônio, e por isso os raios solares eles entram mais, tá certo? Então, e além de tudo, ele emite a saída. Ó. Além de tudo, entra mais e na hora de sair ele sai menos. Então,
Veja como a gente está causando um dano ao nosso planeta. Ok, boys and girls, então a gente vai ficando por aqui, tá certo? E como homework, eu queria exatamente isso, que você fizesse uma pesquisa, tá certo? Sobre a influência do ser humano no aquecimento global. Vocês pesquisem uma só influência, tá certo? E como, explique como causa, faz com que o planeta ele se aqueça por conta da incidência, por conta da ação do ser humano no planeta Terra. Você vai pegar, coloca no Google Tradutor e ou tira foto, né? Anota no caderno, ou tira foto e lança no WhatsApp, ou você digita direto, tá bom? Então, Teacher Leo vai ficando por aqui e desejando a todos um ótimo fim de semana. Espero que divirtam-se no fim de semana, mas não deixem de assistir a aula e fazer atividade antes, ok? Bye!